A cena do Evangelho de hoje, essa terça-feira santa, ela pode ser lida pela própria experiência de fé que nós estamos realizando neste momento. O texto de João nos apresenta uma grande ceia onde Jesus está à mesa com os seus melhores amigos. Parece que é exatamente o que acontece nesse momento. Nós, amigos de Jesus, estamos no início dessa tarde, reunidos no Santuário de Guadalupe e no Brasil inteiro, por que não no mundo inteiro, aqueles que nos acompanham pela internet, também reunidos em uma mesa com o Senhor. Tudo está preparado, casa iluminada, mesa preparada, o pão daqui a pouco será apresentado, todos nós famintos por aquilo que Jesus tem a dizer e pelo pão que Ele tem a oferecer. Praticamente a mesma ceia que o evangelista nos apresenta é a ceia que nós vivenciamos neste momento. Eu quero trazer um outro elemento. O que antecede a ceia é a celebração do lava-pés. Jesus, naquela época, antes de sentar-se à mesa com os seus, em um gesto de profunda humildade, lavou os pés dos seus amigos, exatamente como acontece conosco, porque se nós estamos hoje, nessa terça-feira santa, reunidos na novena das Santas Chagas, é porque já tivemos a oportunidade de sentir em nosso coração este amor incompreensível de Deus, que lava os nossos pés, que se declina a nossa vida, que nos tira do nosso pecado, que nos pega pela mão, que nos alimenta. Exatamente como os pés dos amigos de Jesus foram lavados antes da cena do Evangelho de hoje, antes que viéssemos à missa no início dessa tarde, nós também, em algum momento da nossa vida, tivemos a oportunidade de ter os pés e a vida lavados e purificados pela ação de Jesus. Entretanto, naquela mesa, ninguém estava preparado para viver a Páscoa de Jesus. Daqueles 12 homens, somente João permaneceu até o fim. Pedro negou e Judas, envolvido pela noite da sua autossuficiência, abriu-se a ação de Satanás. E quando dizemos aqui a abertura à ação do Satanás, queremos dizer também a ação da nossa vontade, quando ela fala mais alto do que a vontade de Deus, dos nossos sonhos, quando dizem mais alto do que os sonhos de Deus, da nossa arrogância, quando parece estar acima dos projetos que o Senhor tem para nós. É pontual o fato do evangelista João dizer, assim que Judas abandona aquela mesa, ele nos alerta que era noite, porque Judas não pôde continuar participando daquela ceia. Judas não viveu sequer para contemplar a gloriosa ressurreição de Jesus, porque ele estava envolvido na noite de Satanás. Ele estava envolvido na noite da força que nos divide da ação de Deus. Ele estava envolvido na noite do pecado, que nos distancia do projeto que o Senhor tem para nós. Volto à comparação. A mesa de lá é a mesma mesa daqui. O lava-pés que antecedeu a mesa com os apóstolos é o mesmo lava-pés que nós sentimos na nossa história pela nossa condição de cristãos. E talvez, da mesma forma como somente um daqueles homens estava preparado para viver a Páscoa de Jesus, talvez o mesmo esteja acontecendo conosco hoje.
Então eu gostaria que essa terça-feira santa, iluminados por esse texto tão forte do Evangelho, promovesse em nosso coração um movimento de autocrítica, porque Judas achava que estava tão preparado que não ficou na mesa. Judas achava que estava nutrido de tanta verdade que não participou da ceia. Judas achava que estava tão cheio daquilo que é o caminho correto que rejeitou o último ato de solidariedade de Jesus, que molha o pão no molho e oferece a ele, dizendo: enquanto você me oferece a traição, eu lhe ofereço o alimento sagrado. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como naquela mesa, a maioria não estava preparada, porque todos renegaram a cruz, exceto João, porque quase todos estiveram longe no momento onde o Cristo, no madeiro sagrado, nos lavou com o seu sangue. Vamos ser sinceros com a gente, talvez nós não estamos ainda preparados. E isso não é ruim, pensar sobre isso, chegar a esta avaliação, porque somente assim nós podemos nos alinhar à minoria da mesa, e a minoria da mesa é João. Por isso que a gente não pode ser massa, a gente não pode ser multidão, porque a multidão foi quem virou as costas para Jesus. Nós precisamos de ser exceção. João foi a exceção daquele cenário. Se nós estamos aqui lotando este santuário porque queremos ser massa, nós vamos nos alinhar aos 11, e não àquele que inclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, não aquele que muito amava, e não aquele que estava junto com a Senhora das Dores, fiel aos pés da cruz. Então, o Evangelho de hoje precisa de nos incomodar, não é para a gente sentir um friozinho na barriga, é para a gente sair daqui incomodado, pensando: Senhor, em que lugar da mesa da ceia eu estou? Porque os cenários, eles são parecidíssimos. Somos convidados à mesma mesa, tivemos a nossa vida e os nossos pés lavados por Jesus, e isso não bastou aos 12, porque os faltava aquele elemento que João tinha de forma especial: o amor. Judas era dinâmico, Pedro era líder, os outros, eles tinham as suas virtudes, por isso estavam ali com Jesus, mas a virtude que ressaltava no coração de Pedro é aquela sem a qual nós não vamos ocupar o outro lugar da cruz. O grande traço da Virgem das Dores, porque ela amou ao seu filho, amou a missão, amou a igreja e permaneceu. Nesse ornamento bonito que nós temos, quem precisa ocupar o outro lado dessa cruz somos nós. Mas no relato evangélico, dos 12, somente um ficou, somente um ocupou aquele lugar, e ocupou porque soube amar. Então, com isso eu termino. A nossa fé não é uma fé de massa. Nós não estamos aqui porque todo mundo está. A gente não vai viver a Semana Santa porque todos os anos vivemos, mas nós queremos viver estas realidades porque já nos alimentamos desta mesa, porque o nosso pé foi lavado e porque a gente entende que somente quem ama entende a Jesus, permanece com Ele e tem a oportunidade de acolher a gloriosa ressurreição e entender que as chagas do sofrimento que hoje se abatem sobre a nossa história nada mais são do que as evidências das marcas da vitória que Jesus nos consagra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.